Olá, cursista! Tudo bem com você? Meu nome é Fernanda Bastos, eu sou doutora em História e hoje a gente vai falar de um tema muito importante que todo profissional precisa sempre se atentar: escuta especializada. Você já ouviu falar sobre isso? E como eu coloquei aqui para vocês, primeiro, todo profissional precisa sempre acompanhar as tendências da sua própria área, né? Então, hoje em dia se fala muito de escuta especializada, qual o procedimento correto para a gente conseguir, né, praticá-la. E um ponto importante: quanto mais conhecimento a gente sabe, quanto mais temas a gente agrega à nossa profissão, com certeza a gente fortalece o nosso marketing profissional. Porque esse é o objetivo de todos nós, que nós aprendamos algo ali, que realmente, de fato, a gente se esforce e consiga ascender na nossa carreira, consiga ali um cargo de liderança, consiga ter um destaque, justamente, como eu falei, fortalecendo o nosso marketing profissional. E como eu coloquei também no slide, vocês podem acompanhar, é muito necessário, né, hoje em dia, fazer a diferença no dia a dia das famílias e, sobretudo, dos adolescentes, dos jovens, das crianças, que é o tema que a gente vai trabalhar aqui nesse curso ao longo das 4 videoaulas que a gente trouxe para vocês. Bom, e para começar, o que a gente vai abordar nesse curso? Primeiro ponto: como foi criada e o que é escuta especializada, né? E nesse ponto eu vou trazer bastante aqui de legislação para vocês. Quem já teve ali pelo menos um primeiro contato com o nosso e-book, com algum material, sabe que é importante a gente saber as normativas, quando que foi criado, onde que esse tema surge, né? É fundamental para a gente dar um start aí na discussão. Em seguida, como deve ser o local, o ambiente, né, para eu conseguir praticar ali a escuta especializada, qual deve ser a minha gesticulação, a minha linguagem para com uma vítima, né, ou que testemunhou ali algum tipo de violência. Então, vamos abordar isso nesse nosso curso. E também o procedimento. Se, por exemplo, eu como uma profissional vou fazer uma escuta especializada, qual é o procedimento que eu devo fazer? Então, a gente vai seguir ali passo a passo para que você consiga praticá-la de forma correta, de forma responsável no seu ambiente de trabalho. E também, para finalizar, a importância do estabelecimento de uma rede de apoio, né? O pós. Depois de que eu escutei aquele relato, né? Seja da criança, seja do adolescente, o que eu faço, né? Qual é o pós, qual é o procedimento posterior? E é muito importante ter uma rede de apoio ativa, em que eu saiba exatamente com quem eu devo me comunicar, quem eu devo mobilizar ali no dia a dia para fazer a diferença. E aqui, se vocês perceberem ao longo da minha fala, eu sempre uso a expressão de fato, né? Por quê? Às vezes na nossa prática profissional, a gente fala bonito, a gente fala, eu quero fazer isso e tudo, mas será que de fato a gente consegue fazer a diferença? Então, todos os cursos que nós trazemos é para que você, de uma forma clara, de uma forma assertiva, consiga colocar em prática no ambiente de trabalho e realmente, de fato, fazer a diferença na vida das famílias, das crianças e dos adolescentes. Então, vamos passar um curso aí bem legal, com bastante conteúdo e bastante tema para a gente abrir a nossa mente. Bom, então, para começar, né? E eu falei para vocês que esse primeiro módulo aqui da videoaula de escuta especializada, a gente vai falar bastante de legislação. Quando que surgiu o tema, né? Quando que a expressão ela começou a se popularizar no ambiente profissional? E eu já chamo a atenção lá para a nossa Carta Magna, né? Um documento extremamente importante que todo profissional precisa ler, precisa entender, que é a nossa Constituição de 1988, né? Nessa Constituição nossa já estava apontada ali a importância de realmente assegurar a proteção e os direitos das crianças, dos jovens e dos adolescentes. Se vocês forem lá na Constituição, e no próximo slide eu vou
ler aqui com vocês um trechinho para a gente sempre ter esse conhecimento, pegar o documento, já estava ali como um start essa primeira noção de que precisamos olhar para essa esfera, discutir e cada vez mais, ao longo do tempo, sofisticar a nossa documentação, a nossa legislação nacional, para que a gente consiga, como eu falei, assegurar a proteção e os direitos das crianças e dos adolescentes, tá? Mas, de fato, além da Constituição, que deu esse primeiro start, né, o tema, ele surgiu, a expressão, né, ela veio à tona, e aí vocês podem acompanhar pelo material que está projetado, com a Lei número 13.431, de 4 de abril de 2017. De fato, ali foi promovida a criação desse procedimento de escuta especializada. Se falou muito da importância da gente ter um documento mais verticalizado, de se primeiro eu identifico a importância de trabalhar esse tema, segundo, como profissional, né, como que eu vou realmente fazer, praticar, para realmente eu conseguir atingir a diferença ali no meu dia a dia e conseguir ajudar esses jovens e esses adolescentes. Então, você cursista, preciso que se atente a essa lei, depois dá uma lida, hoje em dia ela é disponível aí na internet, né? Fácil acesso para que você consiga entender quando esse tema ele vem à tona para ser até hoje bem discutido e cada vez mais apontado aí para os nossos profissionais, tá bom? Então, se vocês perceberem, dentro de uma perspectiva histórica, né, o Brasil, os órgãos públicos, os profissionais, eles têm cada vez mais, desde lá da Constituição até vindo ali 2017, 2018, apontado e sofisticado a sua discussão para que a gente consiga fazer isso de forma correta e praticar, né, um procedimento de escuta especializada que faça a diferença para as crianças e para os adolescentes. E aí, como eu falei para vocês, aqui a gente tem um trechinho da Constituição de 1988 que já aponta, né, para essa necessidade de parar e falar assim, opa, realmente a gente precisa olhar para essa esfera com mais cuidado, com mais atenção. Então, acompanhem comigo, como é um documento importante, eu vou ler ali para que a gente possa acompanhar, tá? O que o documento traz. Então, informa, né, a Constituição lá em 1988. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade, né? Olha a importância e a urgência que desde lá da Constituição isso já estava colocado, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E aí também vem, né, mais uma parte que muito nos interessa. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, se vocês perceberem, e vem aí casando, né, com o que eu falei para vocês anteriormente, aqui já estava colocada, sobretudo nessa segunda parte que eu destaquei, essa importância, né, de que precisamos assegurar os direitos, né, dos adolescentes, dos jovens, das crianças e protegê-los, né? Então, isso é muito importante. E se a gente for hoje em dia, então, definir, né, a escuta especializada, o que significa isso, né? Eu tenho um profissional que ele é formado, que ele é capacitado, por isso a importância desse curso hoje em dia nas plataformas para que você entenda o procedimento, entenda a urgência desse tema, em que ele vai ali entrevistar de uma forma livre, de uma forma espontânea, né? Seja uma criança, seja um adolescente que foi vítima de alguma violência, seja, por exemplo, uma violência institucional, uma violência sexual, uma violência emocional, uma violência
física, né? A gente vai falar de vários tipos de violência aí, em que ele escuta dentro de um procedimento correto, que a gente vai abordar nos próximos módulos desse curso, em que ele escuta aquele relato de quem sofreu, né, essa violência ou de quem testemunhou essa violência. Então, vocês podem ver essa definição e algo que eu destaquei aqui, né, é um relato em que esse relato ele é livre, né? Eu preciso, como profissional, praticar uma escuta livre, não pode ser uma escuta enviesada, direcionada, que eu extraio ali da criança e do adolescente as informações que eu quero. Não, eu tenho que deixá-los livres, seguros, que eles possam falar e que eles possam relatar. Então, isso é muito importante, tenham em mente essa definição que está projetada aqui na tela para vocês, também está no nosso material escrito, no nosso e-book, porque é fundamental para que a gente entenda o que é e depois saiba colocar em prática. Além disso, né, eu gostaria de voltar aqui com você, cursista, sobre essa normativa, né, essa lei que eu também falei há pouco, que é a 13.431 lá de 2017 e que de fato aponta, né, no caminho daquela definição que eu escrevi para vocês, só que em forma de artigo, e chama atenção em 2017 de que, olha, precisamos agora cada vez mais fortalecer esse tema, capacitar os profissionais para que eles consigam conduzir, né, essa abordagem ali no ambiente de trabalho deles. E dentro dessa lei, né, em que aborda a garantia dos direitos da criança, do adolescente, além dessas garantias, sobretudo a proteção, né, de quem sofreu ou testemunhou alguma violência, traz lá no artigo 7º o seguinte, né? A escuta especializada é um procedimento, né? Então, vocês podem perceber que a própria lei, ela define a escuta especializada como um procedimento. O que é um procedimento, né? Eu tenho um passo a passo, eu tenho um método, não é simplesmente um profissional que muitas vezes não é capacitado e vai escutar um relato livre de um adolescente. Não, eu preciso seguir um passo, tem toda uma metodologia, tem todo um procedimento para que aquela escuta seja correta e de fato a gente consiga ajudar esse adolescente, essa criança, né? De entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção. Limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade, né? E por que essa legislação, né, esse artigo, ele traz aqui limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade? Porque, veja bem, hoje em dia, e aí eu vou apontar no próximo slide para vocês, o profissional, seja, por exemplo, um assistente social, um educador, né, ele tem a capacitação para ele praticar ali a escuta especializada, né? Só que ele não é, por exemplo, envolvido numa profissão da justiça, por exemplo. Então, nesse caso da escuta especializada, eu não vou ali fazer um ato investigativo, que é da área da justiça. Eu não vou, por exemplo, coletar provas, né, que também é da área do nosso sistema judiciário. Então, o objetivo é eu pratico essa escuta especializada, essa vítima vem até mim fazer um relato livre e espontâneo, eu tenho um procedimento correto a seguir e, após isso, sem julgamentos, eu entendo a necessidade daquela vítima e eu ativo aí sim a minha rede de apoio, como por exemplo chamando o conselho tutelar, né? Ou mobilizando outros profissionais, como por exemplo da área da justiça, para ver quais serão os próximos passos, né? Então, por isso que a lei, né, e também esse artigo chama atenção para isso. E para a gente finalizar essa questão da legislação,
Lembrem-se do que eu falei, estava o tema apontado lá na Constituição de 1988, depois eu tenho essa lei de 2017 e eu tenho, né, um segundo documento, uma segunda lei, que é um decreto, na verdade, o decreto número 9.603 de 2018, no seu artigo 19, né, que também vai afunilando mais essa discussão. E aqui são colocadas áreas importantes em que os profissionais precisam se capacitar para conseguir praticar a escuta especializada. Então, nesse documento, ele já traz algumas áreas que devem dar foco a isso. Então, acompanhem comigo. A escuta especializada é o procedimento, vejam que novamente aparece aqui, realizado pelos órgãos da rede de proteção nos campos da educação, da saúde, da assistência social, da segurança pública e dos direitos humanos, com o objetivo de assegurar o acompanhamento da vítima ou da testemunha de violência para a superação das consequências da violação sofrida, limitado ao estritamente necessário para o cumprimento da finalidade de proteção social e de provimento de cuidados, né? Então é mais um decreto em que aqui ele dá um passo à frente, né? Ele fala, olha, profissionais dessas grandes áreas, se atentem, porque nesses ambientes tem muitos adolescentes, tem muitas crianças que vão chegar até vocês para fazer um relato. Então, vocês precisam se atentar, estudar, se capacitar para conseguir fazer essa escuta, né? Então, são profissionais e são áreas urgentes que a todo momento, né, encontram com essas vítimas ou alguma testemunha que viu, né, um outro adolescente, uma outra criança ser vítima de algum tipo de violência. Então, nessa primeira videoaula do nosso curso de escuta especializada, eu quis justamente trazer para você, cursista, a importância do tema de escuta especializada, quando que ele começou a ser debatido, as áreas em que esse tema hoje em dia é muito urgente, os profissionais precisam se atentar e, sobretudo, sobre legislação. Então, você que tem esse contato hoje em dia com o tema, já sabe lá todas as normativas, lei, decreto, em que esse tema, né, essa abordagem aparece para que você seja cada vez mais informado. Eu agradeço muito e até a nossa próxima videoaula aqui do curso Escuta Especializada. Muito obrigada! Olá, cursista! Seja bem-vindo à nossa segunda videoaula aqui do curso Escuta Especializada. Na primeira videoaula, se você se atentar, a gente discutiu sobre legislação, né? Quando que o tema escuta especializada começou a surgir, qual a sua definição, a importância de cada vez mais ser um profissional capacitado. E nessa segunda videoaula aqui do nosso curso, o tema é o local e a linguagem do profissional durante a escuta especializada. Então, se vocês perceberem, né, na primeira videoaula a gente discutiu a importância do tema, quando que ele surgiu ali e fomos a fundo na legislação, lá na Constituição de 88 e também num decreto, na lei de 2017. Então, antes da gente discutir aqui o procedimento, né, como que, de fato, eu, como um profissional, eu pratico a escuta especializada, a gente tem que se atentar para o local, o ambiente em que eu vou, de fato, praticar essa escuta especializada. E aí eu chamo aqui a atenção para vocês que, primeiro, né, é necessário que o profissional que vá fazer isso, né, que vá seguir ali esse procedimento, ele escolha uma sala, um ambiente que privilegie, acompanhe comigo, a privacidade, a segurança e o sigilo do relato da vítima de violência ou de quem testemunhou
algum tipo de violência, né? Então, é muito importante. Não adianta, por exemplo, eu saber todo o procedimento de escuta especializada, eu saber todas as normativas, leis, decretos, artigos que falam sobre escuta especializada e me sentir preparado, porque o ambiente, ele também fala muito, né? Ele é muito importante para que aquela vítima, ela se sinta segura, ela se sinta confiante para relatar aquilo que ela está sofrendo, né? Então é muito importante termos como um dos pilares fundamentais da escuta especializada um ambiente que remeta a esses pontos que eu acabei de falar com vocês, tá? Além disso, procure, portanto, locais reservados, locais sem ruídos sonoros, né? Imagina, às vezes, por exemplo, você é um educador ou um assistente social, você está numa sala com uma vítima que quer te relatar algo, né? Que já é uma ação difícil para aquela vítima, e aí você a coloca numa sala em que entram pessoas e saem a todo momento, ou que lá no fundo tem, por exemplo, um responsável, e você fala, não se preocupa com ele, foca aqui em mim, pode me relatar. Não é correto, né? Então, tem que ser um ambiente tranquilo, um ambiente que remeta à segurança, né, e ao sigilo, para que essa vítima se sinta confiante em relatar e, com certeza, que não tenham esses ruídos sonoros, que não tenham várias pessoas entrando ali no ambiente, para que, de fato, tudo seja confortável para aquela vítima. Além disso, a mobília do local, né, os móveis e a iluminação também contam muito para que essa vítima se sinta segura ao falar. E aí eu coloquei uma imagem bem emblemática, né? O ambiente, ele tem a sua linguagem, né? Então evite locais muito escuros, com aquela luminária escura, que remete quase a um ato investigativo, né? Como se fosse um interrogatório que não passa segurança, mas passa uma coisa daquela criança, daquele adolescente ficar acuado ali, né? Como se ele tivesse a obrigação de contar algo que já é muito difícil. Então procure ambientes claros e a mobília, cuidado para colocar o profissional distante, né, daquela vítima que vai relatar. O objetivo é que aproxime, que seja um ambiente que favoreça e passe a linguagem, né, de acolhimento. Isso é muito importante para que, como eu falei, a vítima consiga de forma livre, de forma espontânea, no tempo dela, relatar ali tudo o que aconteceu. Então, como eu falei, o ambiente, ele também tem uma linguagem, né? Qual é a linguagem que você, enquanto profissional, quer passar para essa vítima? Então, uma linguagem de acolhimento, um local claro, sem ruídos, que não entre pessoas ali, né, a todo momento e atrapalhe e disperse quem está relatando, passando sempre confiança, respeitando pilares do sigilo e da segurança para aquela vítima. Além disso, como eu falei, uma dica que aqui no curso a gente dá, tente colocar, como também eu trouxe para vocês na imagem, cadeiras que sejam próximas, né, que remetam a essa ideia de proximidade, para que você consiga olhar nos olhos ali da vítima, passar segurança. Então, esse posicionamento é uma dica e é um posicionamento favorável, né, que os especialistas que estudam e ensinam sobre escuta especializada, eles acham que de fato funciona, né, para que a criança, para que o adolescente se sinta seguro, né? Então, um exemplo que eu coloquei para vocês, as poltronas ou as cadeiras frente a frente, né, para que a vítima se sinta acolhida e possa relatar com todos os detalhes aí o acontecido. Então, é importante e, novamente, se vocês perceberem lá na famosa lei, né, que eu já discuti aqui com vocês na nossa última videoaula, traz também sobre isso, né? Acompanhem comigo lá no artigo 10,
dessa lei de 2017. A escuta especializada e o depoimento especial serão realizados em local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência, né? Então, essa segunda videoaula do nosso curso é importante justamente para isso, né? Para chamar a atenção de que não adianta eu saber todo o procedimento correto, de como eu pratico a escuta especializada, se eu já cometo um erro primário de não colocar aquela vítima num ambiente que favoreça tudo isso, né? Então se atente, qual é o espaço em que você trabalha? Como é o ambiente? Quais são os locais, mesmo que seja uma sala, por exemplo, de maior circulação, de menor circulação? Como que é a iluminação? Como que são os ruídos sonoros? Isso é muito importante para que você escolha como profissional o melhor ambiente, o melhor local. Os especialistas estão apontando para isso e a própria legislação também se atenta para que o profissional saiba escolher o melhor local. Além disso, não adianta eu ter o melhor local para essa vítima se sentir segura, confiante em relatar aquele episódio de violência se eu, como profissional, não tenho uma linguagem adequada, não tenho uma linguagem assertiva, né? Hoje em dia, a gente sabe que a linguagem ela possui materialidade, né? O que isso significa, Fernanda? A forma como eu falo, no ritmo, no tom, as palavras, né, que eu mobilizo para passar aquela mensagem, elas causam uma ação, né, um sentimento ali em quem está escutando. Então, a linguagem desse profissional, ela também tem que ser uma linguagem acolhedora, uma linguagem calma, né? Não pode ser, por exemplo, uma linguagem agressiva, né? Ou um ritmo de fala muito acelerado que você já acelera e causa um sintoma ali de ansiedade naquela pessoa, naquela vítima que vai te relatar algo, né? Então, se atente muito como profissional à linguagem, né, que você está mobilizando para, de fato, praticar essa escuta especializada e qual a confiança ou não que você, enquanto profissional, está passando. Então, lembrem-se, uma linguagem que ela não é passiva, ela não é agressiva, uma linguagem assertiva, sem julgamentos, acolhedora, uma linguagem amiga para que essa criança ou esse adolescente se sinta seguro em falar com você. E também evite, né, pensando em uma linguagem corporal, movimentos expansivos. Se, por exemplo, eu falo alto e eu gesticulo muito, abrindo os meus braços, que são movimentos que a gente chama de expansivos, né, eu causo ali também aquela sensação de que a criança se sente acuada. Então, movimentos comedidos, não cruze os braços. Quando eu cruzo o braço nesse movimento de linguagem corporal, é como se eu estivesse negligenciando, né, aquele relato da vítima, aquele relato do adolescente, da criança. Então, movimentos comedidos, sem serem movimentos expansivos e que tragam também, nessa minha linguagem corporal, a aproximação ali com a criança ou com o adolescente. Lembrando, né, e é fundamental para a gente tirar aqui dessa videoaula a seguinte informação, né? A minha linguagem, ela fala algo, então eu preciso saber as palavras corretas como um profissional, porque eu estou impactando, seja positivamente, seja negativamente, aquele meu interlocutor, no caso aqui a vítima, né? A criança ou o adolescente. O meu corpo, ele também passa uma mensagem, se eu estou sendo expansiva, se muitas vezes eu estou sendo truculenta, agressiva, né? Se eu estou com uma postura de desdém, como se existisse ali
um distanciamento muito grande com essa vítima, né? E o próprio local, ele também informa algo. Então, todos esses pontos, eles têm que ser mobilizados justamente, né, com o procedimento de escuta especializada para que nessa totalidade eu consiga favorecer, né, para que essa vítima ela consiga relatar de forma livre e espontânea tudo o que ela precisa e posteriormente que eu acione essa rede de apoio. Então, nessa segunda videoaula aqui do nosso curso de escuta especializada, nós nos atentamos, né, para a linguagem correta, assertiva, para uma linguagem corporal, né, expressões corretas ali durante a escuta especializada e para um ambiente correto também. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito a diferença na sua capacitação aqui nesse curso e até a nossa próxima videoaula aqui de escuta especializada. Olá, cursista! Tudo bem com você? Meu nome é Fernanda Bastos e essa é a terceira videoaula aqui do nosso curso Escuta Especializada. Nós trabalhamos na nossa última videoaula a importância de promover um ambiente e uma linguagem acolhedoras para que o adolescente, a criança vítima de algum tipo de violência se sinta seguro, se sinta confiante para conseguir relatar os episódios que aconteceram com eles. E nessa videoaula nós vamos falar sobre o procedimento da escuta especializada. Ou seja, é muito importante o profissional se atentar que escuta especializada não é simplesmente escutar o relato de uma pessoa. É preciso ter um procedimento, é preciso seguir uma metodologia para que de fato essa escuta ela seja correta, ela faça diferença na vida da criança, na vida do adolescente e que ela seja responsável, conseguindo atingir o seu objetivo. E para a gente começar, eu coloquei aqui para vocês que a criança e o adolescente, eles devem, acima de tudo, né, serem entendidos como protagonistas, né? Não são ali, é uma criança, é um adolescente, muitas vezes o profissional enxerga eles como passivos. Não, eles são protagonistas, sobretudo desse relato, né? Precisamos, enquanto profissionais, enxergá-los assim e, claro, como traz a legislação, como nós profissionais sabemos, sujeitos de direitos. Então, nós profissionais precisamos garantir esses direitos da criança e do adolescente e, claro, protegê-los contra qualquer tipo de violência e também falaremos, né, quais são os tipos de violência que existem aqui ao longo do nosso curso de escuta especializada. Bom, para a gente iniciar, um dos grandes pilares da escuta especializada, que tanto a legislação chama atenção, quanto os profissionais que publicam sobre escuta especializada, discutem hoje em dia esse tema, né? É muito, muito importante que esse relato seja um relato livre e um relato espontâneo, né? Então, se hoje em dia o profissional precisar entender a definição lá de escuta especializada ou se inserir num debate sobre esse tema, lembre-se, esse relato ele deve ser livre, ele deve ser espontâneo, partindo ali da criança e do adolescente, uma vez que eu o enxergo como protagonista desse relato, ok? E também, claro, né, o profissional ele tem que ser ético, ele tem que escutar sem juízos de valores, sem expor a criança, sem expor o adolescente, que são pontos aí que chamamos bastante a atenção para que a gente consiga, no nosso dia a dia, fazer a diferença. Além disso, ponto muito importante, esse profissional, durante a escuta especializada, ele deve ser imparcial, né? Porque muitas vezes quando você está ali recebendo, né, aquele relato, escutando,
sem querer, né, sem perceber, o profissional ele acaba emitindo um juízo de valor, né? E nesse momento, se tem algum juízo de valor, pode cair por terra todo aquele relato, né? A criança pode se sentir insegura, pode se sentir desconfiada de continuar o seu relato. Então, esse é um ponto muito sério. O responsável que pratica, né, o profissional que pratica a escuta especializada, ele deve ser, como colocado aqui para vocês, projetado na tela, imparcial, né? Sem ali nenhum julgamento, sem ter expressão de espanto, né, de horror diante daquele relato em que ele está escutando. Então, praticamos sempre isso dentro do procedimento de escuta especializada. Além da imparcialidade, né, o profissional ele deve evitar ser insistente com a vítima. Às vezes tem um ponto que, por exemplo, não ficou claro, ou a criança começou a chorar e o profissional vai lá, não, mas repete para mim, e sobre isso, fala um pouco mais. Cuidado com a insistência, porque a criança e o adolescente, eles podem receber, né, esse ato de insistência como algo muito ruim, em que ele vai se sentir travado ali, desconfiado para seguir o seu relato. Então, por isso que nós chamamos tanta atenção para esse relato livre e espontâneo, em que o profissional ele não deve direcionar, né, aquele relato, e que também não deve ser insistente. Deixa essa criança, esse adolescente relatar para que a gente entenda a situação ali em que ele está, tá? Então, se o profissional muitas vezes ele é insistente sobre determinado ponto ali do relato, ele pode acuar a criança, acuar o adolescente e vai acabar que esse adolescente, essa criança não vai querer mais continuar o seu relato, prejudicando a própria vítima, ok? Além disso, né, deixe com que a criança ou adolescente dite o ritmo do relato. Então, muitas vezes, a gente como profissional não se atenta para as pausas em que ele para o relato, para os silêncios, para aquele momento em que ele chora, para aquele momento em que ele gagueja, né? Então, tudo isso é importante para que o profissional analise e entenda de fato aquela necessidade que a vítima tem, né? Tudo que ele está contando de algum episódio que ocorreu. Então, esse ritmo, quem dita é a própria criança e é o adolescente. Não é o profissional, não é o profissional que pede para ele pausar, né? Não é o profissional que interfere ali naquele relato. Lembre-se, são as crianças e os adolescentes que são os protagonistas dessa fala. Então, o tempo é deles e você, como profissional, vai conseguir identificar esses momentos mais delicados em que ele para, ele pausa, ele respira, ele retoma, ele gagueja, ele se sente inseguro, ele se sente seguro, ele chora. Então, isso tudo é muito importante para você analisar, ok? Então, se eu muitas vezes respeito, né, tudo isso que a gente está falando aqui e deixo a criança falar, vai ser muito mais produtivo para que eu consiga entender tudo aquilo que ele está passando, né? Então, isso faz parte da capacitação aqui para o nosso profissional. E também tenha empatia, né, por aquela vítima. Hoje em dia, a empatia é uma palavra tão importante, muitas vezes até banalizada, né? E que nós, a todo momento, devemos nos atentar a ter empatia como profissional durante aquele relato, né? Empatia é quando eu olho a criança, o adolescente, eu escuto o relato dele com os próprios olhos dele e não com os meus, né? Sem julgamento, para que eu consiga me colocar no lugar dele, consiga entender o cenário em que ele traz para mim, né? E não faço uma leitura a partir dos meus julgamentos, dos meus critérios, da minha vivência, né? Existe hoje em dia uma analogia muito interessante para a gente entender o que é empatia, né?
pensa num monte, né, num cume, em que eu estou lá na ponta desse cume e aqui na base dele tem uma outra pessoa, né? Então lá de cima eu vejo um horizonte, e lá no final daquele horizonte tem uma praia. Quem está na base desse cume não vê o que eu vejo. Às vezes está vendo uma vegetação mais rasteira, né? Algo do tipo. Então, o que é a empatia? É eu pegar e descer do cume e ver o que também aquele meu colega está enxergando, ou ele subir e ver o que eu estou enxergando. Do que, por exemplo, eu falar, ah, não, mas o que você está enxergando não é o que eu estou enxergando, então você está errado. Olha que princípio torto, né? Então a empatia, ela vem justamente chamar atenção para isso, para que eu me coloque no lugar do outro, enxergue ali o que ele está enxergando, né? Para que de fato eu consiga ajudá-lo, sem os meus critérios, sem juízos de valores, sem falar se está certo ou está errado, né? Com certeza sim eu consigo acessar mais essa criança, acessar mais esse adolescente, entender o que aconteceu e conseguir ajudá-lo, né? Então, que sejamos essas pessoas, desses profissionais empáticos, em que eu tenha a humildade de descer e olhar aquela situação e olhar aquele cenário com os olhos de quem está naquela posição e está vendo algo totalmente diferente do que eu vi, né? É uma analogia legal em que a gente consegue entender o princípio de fato, né, do que é a empatia sem juízos de valores. Bom, além do profissional ser empático, né, ele deve estabelecer uma relação de confiança com a criança, né? Então, se a criança, esse adolescente veio até você, você não pode se eximir de escutá-la. É preciso passar confiança. Quanto mais confiança você passa na sua prática profissional, mais detalhes daquele relato você vai ter e, claro, de forma alguma sem expor em nenhum momento essa vítima, né? Ou alguma criança, adolescente que testemunhou algum tipo de vítima. A exposição, ela é algo muito grave durante a escuta especializada, então ela não deve de forma alguma ocorrer ali com o adolescente ou com a criança, né? E a narrativa da criança e do adolescente não pode, portanto, ser direcionada. Se lá no início dessa videoaula eu falo, né, eu chamo a atenção de que esse relato é espontâneo, de que esse relato é livre, que a criança e o adolescente são os protagonistas e não os coadjuvantes desse relato, o profissional, ele não deve direcionar esse relato, né? E sim a criança. Então, tome cuidado com, como eu falei, a insistência, o direcionamento, porque esse não é o seu papel e não é o procedimento correto de escuta especializada, ok? Além disso, esse profissional, ele não deve agir como um limitador, né? Se eu direciono, se eu envieso esse relato, eu estou limitando toda aquela riqueza de informações que às vezes a criança ou adolescente traria para mim, eu estou limitando, né? Colocando ali numa caixinha por tanto direcionamento que eu estou dando. Então, não é um procedimento correto. O procedimento correto de escuta especializada é respeitar o tempo e deixar com que essa criança e esse adolescente façam um relato detalhado, livre e espontâneo e que ele seja o protagonista, ok? Então, é uma escuta especializada livre ali em que a gente pratica, tá? E evite também, um ponto importante, as repetições, né, ali durante a escuta especializada. Essa imagem, ela é uma imagem muito emblemática, né? A partir do momento que eu peço para a criança, para o adolescente, repetir aquele cenário, falar novamente sobre aquilo, direcionando, sendo insistente, é como de fato a criança, ela subisse uma escada, ela caísse, se machucasse e ela ficasse sempre revivendo essa dor
num looping ali, porque eu fico pedindo para ela repetir o que aconteceu, né? Então, cuidado, porque a criança, ela experimenta uma situação de revitimização, né? Como se ela ficasse a todo momento, ao falar e ao eu, como profissional, pedir para ela repetir, a todo momento sentindo aquela dor, como se ela ficasse caindo a toda repetição, né, que ela conta ali daquele episódio. Então, evite, né, pedir que ela repita os detalhes, se concentre no que ela está falando para que isso não aconteça, né, porque isso gera constrangimento e justamente essa sensação de revitimização que nós, como profissionais, temos que evitar. Então, para a gente recapitular o que foi discutido aqui na nossa terceira videoaula do curso Escuta Especializada, tá? Então, primeiro ponto, em um contexto de escuta especializada é preciso escutar a vítima, né, sem realizar fortes intervenções, ser invasivo ou direcionar ali a fala dessa criança e desse adolescente. Primeiro ponto do nosso procedimento de escuta especializada. Em seguida, seja um profissional imparcial, né? Cuidado, fazer cara de espanto, pedir que ela volte no assunto, ser insistente, né? Cuidado com esse posicionamento como profissional. Seja empático e escute a história com os olhos, né, e os ouvidos daquela criança. Se coloque no lugar dela, né? Por que ela está contando aquilo? Como ela está contando? E não simplesmente com os seus olhos, como se fosse um juiz ali naquele momento, tá? Guarde o sigilo da informação. Se a criança ou adolescente confiou a você contar esse relato, guarde esse sigilo e acione uma rede de proteção correta, ativa, né, que de fato vá dar andamento juntamente a você com todas as questões pertinentes, tá? E para finalizar, como por exemplo, né, eu escutei esse relato de uma criança, de um adolescente, qual é o pós, né? Então eu devo agora, como profissional, acessar o conselho tutelar e envolver quais outros profissionais nessa rede de apoio para que eu consiga fazer a diferença e resolver, né, ali os problemas da criança, do adolescente, garantindo os direitos dele e, sobretudo, a proteção dessa criança e desse adolescente, né? Então, eu espero que você tenha gostado das discussões dessa nossa terceira videoaula e muito obrigada! Até a nossa última videoaula aqui do nosso curso de Escuta Especializada. Olá, cursista! Meu nome é Fernanda Bastos e seja bem-vindo à nossa última videoaula aqui do curso Escuta Especializada. E nessa nossa última videoaula a gente vai abordar um tema também muito importante que compõe aí toda a temática de escuta especializada, que é para que serve a escuta especializada e a importância de uma rede de apoio, né? Ou seja, a partir do momento em que eu escutei o relato dessa vítima ou de quem testemunhou algum tipo de violência, né, ali sendo criança, sendo adolescente, o que eu faço depois, né? Que rede de apoio eu devo mobilizar e como eu devo mobilizar para que de fato a gente consiga, na totalidade, auxiliar, orientar essas crianças e esses adolescentes, garantindo a proteção e os direitos deles, né? Então, primeiro ponto que eu coloquei aqui para vocês na nossa projeção de slides é que antes mesmo, né, da promulgação da lei, que a gente já falou aqui ao longo dos módulos, né, a 13.431 lá de 2017, muito se discutia sobre assegurar a proteção da criança e do adolescente, mas muito no âmbito contra a violência sexual, né? E aí, com essa lei de 2017, começaram a chamar a atenção
para o combate também há outros tipos de violência, além da violência sexual, que os adolescentes e que os jovens, as crianças, acabam ali sofrendo, né, e sendo vítimas. Então, isso é importante porque justamente nessa lei, né, no seu artigo 4º, chama a atenção de que precisamos expandir o olhar e visualizar outras formas de violência, né, que os adolescentes e as crianças também acabam sofrendo. Então, para a gente iniciar a discussão, dentro, né, desse campo da legislação, todos esses documentos e, a partir deles, né, a prática dos profissionais no nosso dia a dia ali de atuação no ambiente de trabalho, eles falam que, primeiro, né, a escuta especializada, ela vem no caminho de combater a violência física, que é justamente aquele momento, né, de ação em que eu afeto a integridade e a saúde corporal da criança e do adolescente. Então, a gente combate esse tipo de violência física. Além disso, também a escuta especializada vem combater a violência psicológica, né, sofrida por uma criança ou por um adolescente, que são ações que afetam a integridade psíquica, a integridade emocional da criança e do adolescente. Então, em muitos relatos, né, da escuta especializada, ali, quando a criança ou o adolescente está relatando os episódios, o profissional consegue perceber elementos de que essa criança sofreu, por exemplo, alguma violência, né, psicológica, precisa identificar, né, esses pontos. E quais são, por exemplo, hoje em dia, os tipos de violência psicológica? Ações de constrangimento, né? Humilhação, manipulação. Os próprios profissionais da área que atuam muito com violência psicológica falam que até a alienação parental entra aqui como um tipo de violência psicológica e que, portanto, o profissional deve identificar para que consiga combater, né? E além também da violência psicológica, a violência, claro, como foi falado, sexual, em que aquela criança, aquele adolescente, muitas vezes ele é levado, né, a praticar ou a presenciar algum ato carnal, algum ato libidinoso, né? Então, às vezes a gente consegue identificar isso ali na fala da criança e do adolescente durante um relato. Então, são episódios como, por exemplo, de abuso sexual, de exploração sexual comercial, de tráfico de crianças para fins sexuais. Então, a gente começa a perceber a dimensão que a escuta especializada tem para fazer a diferença, de fato, na vida dessas crianças e desses adolescentes, combatendo todos esses tipos de violência que estamos tratando aqui e também para combater a violência institucional, né, que hoje em dia está aí muito à tona, discutido pelos profissionais. Então, o que é a violência institucional? São muitas vezes ações preconceituosas, ações de violências que são praticadas por próprios profissionais, seja na área pública, seja na área privada, né? Então, isso tem sido discutido justamente para que a gente consiga identificar e daí a importância cada vez mais dos profissionais terem capacitação para que episódios como esse de violência nunca aconteçam, seja ali com a criança, seja com o adolescente. Então, de fato, né, a escuta especializada ela é muito importante. Eu preciso ter um procedimento claro, eu preciso ser um profissional capacitado para que justamente eu tenha todos os elementos ali de combate a esse tipo de violência, tá? Então, bom, a partir do momento que eu escutei o relato desse adolescente, dessa criança, o que eu tenho que fazer em seguida, né? E os profissionais, hoje em dia os grandes intelectuais que estudam, debate
a escuta especializada, eles chamam a atenção para ter uma rede de apoio ativa, né? Para que eu, enquanto um profissional, por exemplo, da assistência social ou um educador, ao entender o relato daquela criança, daquele adolescente, eu consiga em seguida mobilizar essa minha rede de apoio ativa, responsável, para que eu consiga, né, além de ter escutado esse relato, conseguir garantir a proteção e os direitos dessa criança e desse adolescente. Então, se vocês perceberem aqui nesse último ponto que eu trago no slide, do Murilo Castro de Matos, né? Ele, como um intelectual que vem trabalhando a importância da escuta especializada, ele chama atenção, né? Falando, olha, é necessário ali no ambiente de trabalho, entre uma rede de profissionais, né, a criação de um comitê de gestão da rede de cuidado e proteção das crianças e dos adolescentes que foram vítimas ou que testemunharam algum tipo de violência, né? Então, um profissional que escuta ali, né, durante essa escuta especializada, o relato, ele não pode se enxergar sozinho. É preciso, né, que os profissionais tenham essa rede de apoio, que exista esse comitê, que eles discutam os temas, que seja uma rede ativa, para que quando chegar um relato desse, exista toda essa rede ativa que vai dar andamento para que a proteção seja garantida dessa criança e desse adolescente e, claro, também os seus direitos, ok? Então, além do que chama a atenção esse intelectual que estava ali projetado no slide anterior, também no decreto de 9.603, né, de 2018, vem nesse caminho de falar, olha, é importante ter essa rede de apoio, é importante criar, por exemplo, um comitê de gestão que sempre vai se reunir, vai discutir o que pode ser feito, o que pode ser melhorado, os procedimentos a seguirem após o relato, né? Justamente para articular, acompanhem comigo, para mobilizar, planejar e acompanhar e avaliar as ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê, né? Ou seja, para que tudo seja efetivo, para que, por exemplo, após aquele relato as coisas não acabem por ali, eu não consiga resolver, né? E nem garantir a segurança, a proteção dessa criança, desse adolescente, eu preciso ter justamente essa rede ativa que ela vai acompanhar, né, o dia a dia. Eu vou conseguir, após aquele relato, fazer a diferença, mobilizar outras áreas, por isso que aqui está uma rede intersetorial, para que de fato eu consiga verificar se eu preciso conversar com aquele agressor, né? Eu preciso também mobilizar o campo da justiça. Por isso que um profissional ele nunca está sozinho, né, durante essa escuta especializada, porque em seguida ele vai precisar de outros campos ali, de outros profissionais para que ele dê andamento nessa proteção e para assegurar os direitos da criança e do adolescente. Então, esse ponto do decreto, né, de 2018 também é muito importante e chama a atenção para essa rede intersetorial que é criada entre os profissionais com várias formações e de várias áreas. Bom, então o que é chamado a atenção, né? Justamente para esse trabalho articulado, né? Então, depois de escutar a vítima, o profissional ele deve viabilizar os direitos garantidos da criança e do adolescente, procurando instâncias como, por exemplo, da justiça, né? E aí entra em cena profissionais que de fato precisam de um depoimento ali para coletar provas, né? Então eu vou, após a identificação, né, dessa vítima, escutar o relato dele, mobilizar profissionais da área da justiça,
da área da segurança pública, da área, como foi falado aqui a todo o curso, da assistência social, da educação, da saúde, para que essa criança tenha um atendimento global, um atendimento total e consiga, de fato, com que esse cenário em que ela se encontra, ou que ela se encontrou, seja mudado, né? Então, é legal, é importante a gente ver a evolução da legislação que chama atenção para isso, a evolução, né, desse incentivo à capacitação desses profissionais, o incentivo a essa rede de apoio intersetorial que existe para que, de fato, cada um responsável ali na sua área consiga fazer a diferença no dia a dia dessas crianças, desses adolescentes e dessas famílias, né? Como a gente colocou aqui desde lá do início desse nosso curso de escuta especializada. Então, esse profissional que ele é capacitado, ele não pode de forma alguma se eximir, né, de escutar ali o relato dessa vítima. Olha a importância, a proporção que a escuta especializada tem na vida, né, de uma criança e de um adolescente. O profissional, ele tem que ter essa responsabilidade, né, de fazer a diferença, de escutar e de levar isso adiante para que as coisas de fato aconteçam e a gente consiga ajudar essa criança e esse adolescente, ok? Então, é preciso que haja essa rede ativa, vamos nós, enquanto profissionais, trabalhar bastante isso e sempre se atentar para esses pontos. Bom, recapitulando aqui tudo que a gente falou no nosso curso de escuta especializada, eu acho que depois desses 4 módulos, você como profissional, como cursista, se sente mais preparado para praticar a escuta especializada, entender o procedimento, né? E só para a gente repassar aqui os principais pontos, né? Primeiro, a escuta especializada ela é fundamental para garantir os direitos da criança e do adolescente e protegê-los, né? Isso é muito importante. Em segundo, os profissionais que lidam com as famílias em sua rotina de trabalho devem buscar cada vez mais a capacitação para que a gente faça o diferencial na nossa rotina de atendimento e, claro, fortaleça também o nosso marketing profissional, como foi falado lá na primeira videoaula desse curso, né? E através da escuta especializada, o profissional, ele evita que a vítima continue a sofrer a violência, seja uma violência física, seja uma violência psicológica, uma violência institucional, uma violência sexual, né? E não se trata apenas de escutar o relato, é preciso cumprir, dentro do que foi falado, um procedimento, é preciso se atentar ao local ali em que eu coloco aquela vítima para que ela fale, que eu me atente, né, à minha linguagem como profissional, às minhas gesticulações e, claro, sempre tenha uma rede ativa de profissionais para que a gente, em conjunto, consiga assegurar todos esses pontos que foram falados aqui no curso. Eu espero que você tenha gostado. Toda essa discussão ela é amparada na ciência, na legislação, então todos os pontos estão aqui colocados em referência, né, para que vocês possam se aprofundar nesses autores que mobilizamos aqui ao longo do curso. Eu quero agradecer e espero que você tenha gostado do nosso curso Escuta Especializada. Muito obrigada e até o nosso próximo curso.